lutar ou lutar, é vencer ou vencer. Não podemos parar ou nós vamos morrer. Abrir o coração para o novo de Deus, para o seu amor, a sua correção. Consertar nossa alma, entregar nosso orgulho, quebrar nossos vasos diante de Deus. Tocar a trombeta. Chamar o Alexandre, no final nós vamos dar os avisos, tá, Larissa? Nosso seminarista, nosso mestre, né? Um aplauso, Jesus, pela vida do Alexandre, ô glória! Só vai criar expectativa aí e não vai ter. Pode pôr para mim aqui, senhor, por favor? Perto de vocês eu fico muito tímido. Irmãos, boa noite a todos, amém? Vamos orar? Deus, nós te adoramos, Pai, nesta hora, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, Senhor. Deus, que o Senhor abençoe a mensagem nesta noite, Pai, que ela venha falar conosco, Senhor Jesus. Deus, que ela traga um direcionamento, Pai, para a nossa vida. Deus, traga uma direção, traga um ensinamento, Senhor Jesus. Nós queremos ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem guardado para nós, Senhor. Nesta noite, Pai, usa a minha vida, Pai, como mensageiro do Senhor Jesus. Porque eu não tenho nada, Pai, para trazer, Pai, para as pessoas. Nada que possa queimar o coração de uma pessoa, Senhor. Somente o Seu Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele pode queimar o nosso coração. E através do fervor do nosso coração, fazer a mudança, trazer a purificação, trazer a mudança de atitude, Senhor Jesus. Nós precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir o Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. E que assim seja, Pai querido, nesta noite, que sentimos o Seu afago, Pai, o Seu fervor, que o Senhor aqueça, Pai, o nosso coração, Deus, com a Tua palavra e com o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abre a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 18, versículo 24. Atos capítulo 18, versículo 24. Irmãos, serei sucinto, serei breve aqui, tá? Mas aí você pode acreditar que eu não vou conseguir falar mais que 20 minutos. Então, você pode ficar tranquilo aí que serei bem sucinto aí. Amém? Atos capítulo 18, versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso das Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente nas sinagogas, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomando-o consigo, e com mais exatidão, lhe impuseram o caminho de Deus. Querendo decorrer a Caia, animaram o irmão e escreveram aos discípulos para que o recebessem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo era Jesus. Irmãos, nós vamos falar nesta noite desculpa, aqui é o tempo. Tomei aqui. De um personagem importante da igreja primitiva, Apolo. Apolo era uma referência, um padrão. E nós vamos aprender nessa noite algumas características na vida de Apolo,
que nós podemos usar na nossa vida. O que é uma referência? O que é um padrão? Quem trabalhou em firma aqui já sabe que quando você vai calibrar uma máquina, calibrar uma balança, você precisa pegar um padrão, um valor de referência. Então, por exemplo, quando você faz um exame de sangue, nesse resultado ali do lado tem um valor de referência, não tem? Para você calibrar uma balança da fábrica, você tem que pegar um quilo ali, o peso que é 1 quilo, que ele é um peso de referência. Quem é antigo aqui, que nem o Sandro, né, tinha os peixeiros que passavam na rua, não passava? Vendendo sardinha ali, e tinha aquelas balanças, quando era muito antiga, era uma balança com 2 pesos. Então ele colocava de um lado ali 1 quilinho ali, você pegava e enchia de sardinha, né? Ele dava ali uma sardinha a mais pra gente, e ali fazia aquele peso. Então quando a gente fala que a gente vai tomar alguém da Bíblia como padrão para nós, como referência, é esse tipo de coisa que eu quero dizer. Nós vamos usar a vida de Apolo, algumas características da vida dele para nós como uma referência, como padrão, para que a gente possa se espelhar nesse homem de Deus. Mas voltando aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o livro do Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, durante as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E esse livro, ele trata da igreja primitiva, da ascensão da igreja, da luta que a igreja primitiva passava, da perseguição e do crescimento da igreja. E Apolo era um personagem muito importante que chegou ali na igreja de Éfeso. Apolo, ele vinha da cidade de Alexandria, era uma cidade muito importante, uma das cidades mais importantes do Império Romano. E ele era muito instruído, muito eloquente. E ele chegou ali na cidade de Éfeso para ajudar ali o apóstolo Paulo. Até tem um versículo de Paulo que ele diz, eu plantei, Apolo colheu. E diante disso, diante da vida de Apolo, diante da igreja primitiva, nós vamos aprender nesta noite. Faz assim, 4 características de um cristão para os nossos dias. Amém? Diga comigo, 4 características de um cristão para os nossos dias. E a primeira característica que nós vamos aprender com a vida de Apolo está no versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. A Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, buscar ardentemente, como leite genuíno, o alimento para o crescimento da salvação. Olha só, a palavra de Deus, a Bíblia fala que é o crescimento para a salvação. Então, se nós aqui não estudarmos a palavra de Deus, nós podemos crescer sem saber. Como uma pessoa que ela não vai para a escola e ela não estuda, mas ela cresce. Depois ela vai para o Mobral, não é assim? Também já fiz supletivo. Ela cresce sem saber. Nós podemos estar na igreja, ouvindo domingo a palavra de Deus, mas se nós não nos atentarmos a estudar a Bíblia, a buscar os mistérios de Deus na palavra de Deus, nós podemos crescer sem saber. E essa igreja aqui, ela não quer pegar você, como ensinar uma pessoa que vai nadar, joga ela na água lá para ela aprender. Não, assim é dar uma Bíblia na mão da pessoa. Nós temos que ensinar para você a palavra de Deus. Por isso nós temos aqui a escola de fundamentos. Então venha, de quarta-feira aos domingos. A Bíblia também fala em Efésios capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus, que é a palavra. Nós vimos aqui que era o crescimento, agora é o revestimento. Lá na fábrica tinha um tipo de aço ali, que era um aço com revestimento, C6, um aço mais caro. Então, quanto mais caro o revestimento, mais forte aquele aço ficava. Então, para que serve a palavra de Deus? Para a gente se revestir de poder, para a gente se revestir da armadura de Deus, para a gente poder resistir aos dias maus. Quando eu e você buscamos a palavra de Deus na nossa casa,
Quando eu e você amamos a palavra de Deus e fazemos ela um alimento para a nossa vida, nós nos tornamos mais resistentes, nós nos tornamos mais firmes diante de Deus. Então, ela serve para a gente crescer, ela serve para a gente se tornar mais resistente. E lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Irmãos, uma das características que nós vemos na vida de Apolo é que ele era uma pessoa instruída na palavra de Deus. É claro que cada um de nós aqui temos a nossa pegada, uns estudam mais, uns estudam menos, mas não tem como viver uma vida cristã se nós não amarmos a palavra de Deus. Se nós na nossa casa não separarmos um tempo para ler um versículo na palavra de Deus, para anotar aquilo que a gente leu e para depois meditar naquilo que a gente leu. Então leia a Bíblia, anote o versículo e depois medite. Nós precisamos amar a palavra de Deus. A segunda característica, nós vamos aprender com Apolo, está no versículo 25. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito. Apolo era uma pessoa fervorosa. O que significa ser fervoroso? Fervoroso significa ser apaixonado, significa ser aceso. O Senhor deseja que eu e você façamos as coisas para Deus com intensidade. Apolo era fervoroso no seu espírito, ele era apaixonado. Romanos capítulo 12, versículo 11: no trabalho na obra de Deus, sejam remissos, sejam fervorosos no espírito. Bom, para a gente manter uma vida fervorosa, nós precisamos fazer a palavra de Deus entrar na nossa mente e queimar no nosso coração. Precisamos buscar Deus em oração na nossa casa, falar com o Senhor Jesus, tirar um tempo para nós falarmos com Deus em oração. Olha só, às vezes você fala para alguém: minha esposa é uma pessoa boa, minha esposa é uma ótima cozinheira, minha esposa é uma ótima mulher. Mas se você não falar para ela, não adianta. Nós falamos tanto de Jesus, pregamos tanto de Jesus, falamos tanto de Jesus, mas você tem falado com Jesus? Você tem falado para Jesus? Você tem cantado, você tem louvado para Jesus? Isso é lá no quarto, isso é no secreto. Jesus ensinou na oração do quarto. Fecha a tua porta, entra no teu quarto, que o teu pai que te vê em secreto, ele vai te abençoar no secreto. Publicamente. Por que as pessoas não gostam muito de orar? Porque ninguém está vendo. Vocês me estão vendo aqui, eu estou pregando, mas vocês não viram na minha casa orando. Nós precisamos. E a oração, ele traz um fervor para o nosso coração. A oração, ele aquece nosso coração. A palavra tem que passar da nossa mente para o nosso coração. Os discípulos no caminho de Emaú falavam que o coração deles ardia. A igreja precisa voltar a ter um coração ardendo pelo Senhor Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 2, o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, ele fala assim, tendo contra ti que abandonastes o primeiro amor. E quando ele fala isso, não é aquele amor quando nós entregamos a vida para Jesus, ele está falando do melhor amor, o amor apaixonado. O nosso melhor amor tem que ser para Jesus, como uma noiva. O Jorge estava falando de casamento, a gente estava ali, o Sandro fez o casamento do Jorge, quando o Jorge, preocupado com a casa, preocupado com um monte de coisa, mas ele estava preocupado com quem, na verdade? Quem que ele queria ver naquele dia? A noiva. Nosso melhor amor tem que ser para o noivo, irmãos, para Jesus. Ali ele estava preocupado vendo qualquer coisa, mas quando a Maria entrou de branco ali, ele falou: eita, soltador de pipa de Mauá lá, molecão, agora O nosso melhor amor tem que ser para o noivo.
a nossa paixão. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Mais do que tudo nessa vida, nosso coração precisa arder por Jesus. Nosso coração precisa ser fervoroso. A terceira coisa, a terceira característica que vamos aprender com essa referência de cristão que é Apolo, está no versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. E ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais atidão lhe expuseram o caminho do Senhor. A terceira característica que nós vemos na vida de Apolo é que ele era uma pessoa ensinável. Irmãos, não tem como nós servirmos a Deus, fazermos as coisas para Deus, se nós não formos uma pessoa ensinável. Se nós não deixarmos os nossos líderes, o Espírito Santo de Deus tratar o nosso coração. Apolo conhecia muito bem o Velho Testamento, mas ele conhecia apenas o batismo de João. É um batismo que antecedia o batismo de Cristo, era um batismo de preparação, mas ele humildemente aprendeu ali, com Áquila e Priscila, sua esposa, sobre Jesus Cristo. A Bíblia fala lá em Mateus, Jesus dizendo: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós precisamos ter um coração ensinável, precisamos ter um coração tratável. Irmãos, e isso passa de pastor, isso é para o louvor, isso é para o líder, isso é para o cara que está filmando, isso é para mim, isso é para todos nós. Irmão, tem hora que a gente está errado, irmão, e é bastante vez. Tem hora que a gente está errado, nós precisamos reciclar, mudar a direção, permitir-se aprender. Moisés ficou 40 anos no Egito, aprendendo todo tipo de ciência ali com Faraó, com os ensinadores do Egito. Mas antes dele fazer a obra de Deus, ele foi para o deserto, aprender com o seu sogro Jetro, ali, e ele ficou ali por muitos anos, 40 anos aprendendo com Jetro. Ele se deixou ensinar, e ele se tornou o líder que ele foi. Então, para que Deus possa usar a minha e a sua vida, nós precisamos ser uma pessoa ensinável. Amém? E a quarta e última característica que nós vamos ver na vida de Apolo está no versículo 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Irmãos, a quarta característica que nós vemos na vida de Apolo, que ele era um homem de coragem. Ele debatia nas sinagogas com os judeus, ele não tinha medo de falar da sua fé. Irmãos, nós não podemos ficar discutindo religião, mas eu e você precisamos defender a nossa fé. A gente precisa saber o mínimo da palavra para defender a nossa fé. Não se é calvinista, se é arminiano, mas você precisa saber por que você está aqui na igreja. Você precisa saber por que você foi salvo pela graça de Jesus, um dom que é um presente, que é uma coisa imerecível, o meio que é a fé. Se um dia alguém pegar e você te perguntar, por que você é crente? Eu sou crente porque Jesus Cristo morreu na cruz, pela minha e pela sua vida. Apolo era um homem de coragem, ele sabia defender a sua fé. Irmãos, eu quero falar para você nessa noite, que a resposta para a nossa geração, que vai deixar um legado para outra geração, é a resistência. A Bíblia fala assim, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Nós precisamos ser resistentes, precisamos resistir ao pecado, resistir ao mundanismo, resistir ao secularismo, resistir às coisas que querem nos tirar do evangelho puro e verdadeiro. Você e eu precisamos resistir, irmãos. Precisamos pagar o preço.
né? Tem aquela música, eu cantando para o mestre agora, né? Bela Ciao, Bela Ciao. Essa música é um hino, né? Do exército da Itália, da Segunda Guerra Mundial, contra o fascismo de alguns governantes e contra o nazismo. Até foi usado naquela série da Casa de Papel, né? Porque o cara da série ali, ele falou, vamos resistir até o fim. Nós temos que resistir, nós não podemos mudar. Josué, Deus falou para ele, seja forte e corajoso. Estamos vivendo um tempo na igreja que as pessoas precisam ter coragem. Precisam resistir e lutar pela causa, trazer de novo a igreja militante. A igreja primitiva, irmãos, eles morriam pelo evangelho. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui hoje. Se Paulo e Silas, Apolo não brigassem com o Império Romano, não sofressem massacre, não perdessem vidas, nós não estaríamos aqui hoje. Então, irmãos, nós precisamos resistir. Deus tem nos chamado para um evangelho hoje, da igreja militante, que vai se tornar a igreja triunfante um dia. Mas para isso nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, e precisamos resistir. Amém, irmãos? As 4 características que nós aprendemos nesta noite, com a vida de Apolo. Precisamos buscar a palavra de Deus. Você que está aqui, jovem, velho, você precisa amar a palavra de Deus. Você não pode crescer sem saber. O pastor pegou um texto e falou, olha, já li, já vi. Vamos para a escola de fundamentos, vamos nos apaixonar pela palavra de Deus. Precisamos trazer de novo o fervor do Espírito. Nosso coração precisa queimar por Jesus. Queimar por Jesus. Precisamos nos deixar ensinar, ser pessoas tratáveis, e precisamos ser corajosos. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, nós cantamos mais um hino. A igreja militante, irmãos, é a igreja que vive o reino de Deus aqui na terra, que deixa o Senhor reinar em nossas vidas e tomar o controle total das nossas vidas. Quando falamos venha o teu reino, quer dizer, Senhor, reine em minha vida, que as minhas atitudes glorifiquem ao Senhor Jesus. Deus quer usar essa geração para resistir ao pecado, para resistir ao mundanismo, resistir ao secularismo e lutar contra o esfriamento espiritual da igreja. Amém? Vamos ficar de pé, precisamos amar a palavra de Deus e precisamos ter coragem. Eu vou orar por você nesta noite, para que esta palavra, ela entre em nosso coração e ela faça morada, ela queime nosso coração. Jesus, nesta noite eu quero apresentar a tua igreja na tua presença, Senhor. Deus, assim como o Senhor ministrou o meu coração nesta palavra, Senhor, Deus, que ela fique gravada, Pai, em cada mente, gravada em cada coração, Senhor Jesus, porque nós queremos fazer parte da igreja militante, Senhor, a igreja que luta por uma causa, que luta contra o pecado, a igreja, Pai amado, que é forte na tua presença, que tem coragem, Senhor, a igreja que resiste, a igreja que não se entrega, Senhor. Nós queremos ser a geração, Senhor, que vai honrar a tua palavra, assim como a igreja primitiva honrou, Senhor. Faz de nós cristãos corajosos, Pai, Deus, que honra a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Faz-me morrer para as coisas desse Aleluia, mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Seu fogo é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O seu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma,
restaura o meu sorriso. Mas quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Diga: surpreenda-me, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez.